Boa noite. Quanto mais se aproxima o primeiro turno da eleição presidencial, mais indefinido fica o quadro sucessório. O candidato que aparece como franco favorito nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula, está sob risco de prisão depois de ter sido condenado em segunda instância no caso do triplex. O candidato que desponta em segundo lugar nas intenções de voto, Jair Bolsonaro, defende as bandeiras da extrema-direita, nas quais não há espaço para os movimentos sociais e a igualdade de direitos. Os demais candidatos, até aqui, não decolaram. Atrelado ao resultado das eleições deste ano está o futuro do Brasil. Hoje, um país fraturado, com altos índices de desemprego e violência, desacreditado internacionalmente e onde graça a corrupção. A perspectiva política e eleitoral do Brasil é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Participam do nosso programa Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Sérgio Montenegro, jornalista, e também o cientista político Sérgio Ferraz. Boa noite e muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou propor para a gente começar um pouco essa brincadeira, trabalhar com duas perspectivas. A primeira perspectiva considerando Lula candidato e uma segunda perspectiva considerando Lula fora do páreo da sucessão presidencial. Túlio, vamos começar. Vamos, eu acredito mais na segunda hipótese, né? Ele fora do páreo. Ele fora do páreo ou participando subjúdice. Né? Não acredito que as forças políticas que, viabilizaram um golpe parlamentar, que assim eu chamo porque ele foi concretizado dentro do Congresso, do Poder Legislativo, deem espaço para que haja a possibilidade do retorno de Lula ao governo. Por todas as razões que a gente já até teve a oportunidade de conversar, mas que é bom lembrar, enfim, porque o projeto político, econômico em curso no país é absolutamente diferente, né, daquele conduzido durante, sobretudo no mandato de Lula, não tanto Dilma, mas no período Lula. Então, fazer todo esse esforço, né, as forças conservadoras fazerem todo esse esforço para colocar Temer e o projeto liberal, né, no poder, não vai ser jogado por água abaixo em função de uma disputa eleitoral. Quer dizer, então, a minha expectativa é que, enfim, Lula tenha muita dificuldade para participar do processo eleitoral. Ele participando do processo eleitoral, as pesquisas de intenção de voto mostram que tanto a rejeição em relação ao nome dele tem até caído. Né? Já de algum tempo vem caindo, já de algum tempo. E vem crescendo essa intenção de voto em relação a Lula, até com perspectiva de uma vitória, por exemplo, uma eventual vitória no primeiro turno. Eleição com ou sem a participação de Lula, Sérgio? Eu acredito, Stella, que Lula não vai conseguir participar dessa eleição. Agora, eu tenho uma perspectiva de que mesmo fora da eleição, ele seja ainda o principal personagem. Né? Inclusive porque no momento que ele for declarado inelegível, vai se deflagrar uma espécie de processo de martirização. Ele vai virar um mártir, ou vai virar se não um mártir, um grande cabo eleitoral. Então, ele colocando aí um Fernando Haddad ou um Jacques Wagner, que são os dois nomes que estão mais ou menos cotados para substituí-lo, de toda forma, Lula estará nos palanques, a não ser que ele esteja preso. E se ele estiver preso, a martirização aumenta. Eu ainda acredito que vai ser mais forte, inclusive por conta da rejeição caindo e da desilusão das pessoas que achavam que Temer poderia ser uma salvação, ou, enfim, que Temer seria, vamos dizer assim, melhor do que Dilma. O que está se vendo hoje, esse processo de barganha que está se vendo em Brasília, é como se Brasília tivesse se distanciado do país. Brasília agora é um cometa que passa de 4 em 4 anos pela Terra, pelo Brasil. Porque não há mais uma ligação entre Brasília e o restante do Brasil. É um mundo à parte. Né? E, por outro lado, a gente está vendo aí que Lula não sendo candidato, de certa forma, ele anula o discurso do outro lado, que é o discurso da extrema-direita de Jair Bolsonaro. Eu acho que Lula não sendo candidato, ele dificulta um pouco a vida de Bolsonaro, que é aquele discurso da oposição radical.
isso viabiliza um pouco a caminhada pelo centro. Na minha cabeça, se Lula não for candidato, a gente vai ter um processo pelo centro mais forte. Sérgio. Eu acho que Lula vai ser o grande eleitor, um dos grandes eleitores, talvez o maior eleitor desse processo, e que, não sendo candidato, ele tem todas as condições de colocar o candidato do PT, ou o candidato que venha substituí-lo, dentro ou fora do PT, no segundo turno. E eu digo isso por conta de que já há várias pesquisas indicando uma capacidade de transferência muito forte de Lula em relação a quem ele ungir como eventual sucessor. O grande dilema, na verdade, agora, diz respeito a se ele vai ser preso ou não num prazo mais curto ou mais longo. Porque, por exemplo, se Lula tiver tempo para ir até agosto, meados de setembro, não é? Porque a gente deve lembrar que, embora condenado em segunda instância, a inelegibilidade ela só se configura depois que o Tribunal Superior Eleitoral a pronuncia. E isso deve se dar, pelo cálculo dos juristas, de quem trabalha na área, nos primeiros 10 dias de setembro. Então haveria tempo suficiente para Lula percorrer o país várias vezes e para percorrer, provavelmente, já colado, grudado no nome que o substituiria. Já que ele tem claro também que não vai estar, eu concordo com o que o pessoal está dizendo, ele não vai estar pessoalmente na cédula, mas daria tempo sim para ele fazer essa transferência, apresentar esse candidato à população. O grande problema, eu acho que o grande dilema que o PT está enfrentando hoje é o risco de uma prisão iminente. Há quem diga que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, até o final de março, decide os embargos que foram impetrados ontem, né, pelos advogados de Lula. E aí o caminho estaria aberto para a prisão, salvo um habeas corpus improvável no STJ e incerto no Supremo Tribunal Federal. Anteontem já houve uma primeira manifestação contrária ao habeas corpus. Os pedidos liminares fracassaram tanto no STJ como no Supremo. Mas há uma pressão muito grande dentro do próprio Supremo para que se reveja a decisão que autoriza a execução provisória da pena a partir da decisão de segundo grau. Se isso ocorrer, aí o cenário muda para Lula no sentido de que ele se livra da prisão, mas não da inelegibilidade. Deixa eu perguntar aqui para vocês se há aqui, de certa forma, uma sinuca de bico. De um lado, a possibilidade de uma prisão repentina de Lula, entre aspas, incendiar um pouco o país, né? Criar um clima de comoção, de comoção popular, de instabilidade política acentuado. Do outro lado, quanto mais próxima a prisão dele for da eleição, maior a capacidade de transferência de voto de Lula. Quem vai decidir sobre isso não vai ter que pensar muito, não, para ver assim, onde é que está o estrago maior, prendê-lo imediatamente e sacudir o país. Há quem aposte que isso pode acontecer, ou deixá-lo caminhar mais um pouco e apostar aí nessa transferência de votos grande que ele pode fazer perto da eleição. Estela, a gente tem que pensar, Sérgio Ferraz estava tocando nesse ponto, né? Com relação à possibilidade da prisão mais imediata de Lula. Tem que lembrar que esse processo contra Lula tem sido célere, de uma forma que o judiciário nunca foi. Inclusive o Tribunal Regional lá, Federal em Porto Alegre jamais tinha julgado em tempo tão célere como o fez no caso de Lula. Então, eu acho que essa é uma perspectiva mais plausível nesse momento. Uma prisão rápida. Que não seja em março, mas que seja antes das homologações das candidaturas, né? Transformação das pré-candidaturas em candidaturas através da homologação, 15 de agosto. Que deve ocorrer até 15 de agosto, pelos partidos e aliados. Então, acho que a intervenção no Rio de Janeiro está colocado nesse cenário também. Quer dizer, o que a gente está vendo é uma militarização da ação do Estado, né? Para resolver questões que são questões sociais.
Né? Não está se indo ao âmago da questão no Rio de Janeiro. O que está se fazendo é uma demonstração de força, né, do Estado, através do uso das forças federais, né, inclusive nos espaços urbanos onde as populações são mais desassistidas, né, e vulneráveis. Então, a gente tem que entender, eu trago o tema da intervenção por isso, para o debate, tem que entender que ela faz parte desse processo, né? À medida que o Estado se mostra um Estado forte e disposto a resolver as questões sociais através do uso de recursos federais militar, né? Fazendo uso das Forças Armadas. Né? Então, o precedente é perigoso. Né? Fala que pode haver convulsão social ou manifestações mais efetivas, mais eficazes, caso Lula seja preso logo. Mas será que isso não vai ser considerado distúrbio da ordem pública, da ordem social? Quer dizer, eu imagino que o precedente no Rio de Janeiro pode fazer com que movimentos sociais que ajam de formas, vamos dizer, mais radicalizadas em torno das suas bandeiras ou em defesa da candidatura de Lula, por exemplo, seja motivo para intervenção em outro Estado. Né? Basta já que haja, se abriu o precedente. Claro, né? o MTST, o MST fazer algumas ocupações e tal, pode estar em jogo a ordem social na visão do governo, que está atrás de um plano real para catapultar alguma candidatura, talvez a própria candidatura do Temer, né? Assim como ocorreu em 93 com o Plano Real e Fernando Henrique Cardoso. Deixa eu interromper vocês neste momento bem delicado da conversa para chamar um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouquinho. O tema de hoje do Opinião Pernambuco, não saia daí, são as perspectivas políticas e eleitorais do Brasil. A gente volta já.